É isso aí, pessoal. PDC está no ar. Mais um episódio aqui, estamos no ar. Como é que tem sido a tua experiência conosco? Deus tem te abençoado? Tem falado contigo? Tem sido bênção na tua vida essas conversas aqui? Então, eu te peço, como sempre, envia aí para todos os teus contatos, envia para os teus amigos, né? Você vai levar poucos segundos, faz isso, compartilha aí com alguém para que mais alguém seja abençoado e para que a gente possa expandir aí a nossa rede de contatos, de amigos aqui. E assim falamos das coisas do reino, coisas do dia a dia, com pessoas interessantes, inteligentes, conversas bem bacanas que eu tenho certeza que vão abençoar aí a tua vida. Você já sabe quem está comigo aqui hoje, então vamos lá para esse papo. Beleza, comigo aqui hoje, Marcos, como é que tá? Esses mic aqui me tranca. Vou fazer que nem o Nicolas, né? Se jogar esse mic. Tudo certo, pastor? Tudo bem? Certo. Graças a Deus, tudo bem. Eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui, né? Quando tu dizes, senta conosco, pessoas inteligentes que tem a agregar. Mas é por isso mesmo? Meu Deus. É por isso mesmo? Mas é uma honra estar junto, uma alegria. Sempre uma alegria, né? Amém. Estar junto e poder estar servindo a Cristo. Amém. Marcos, eu sempre faço uma pergunta pro pessoal. A primeira pergunta, até pela nossa rede, as pessoas que a gente fala... Claro que a gente quer chegar no maior número possível de pessoas, por isso que a gente sempre pede para o pessoal compartilhar. Mas como é que Jesus chegou na tua vida? Como é que foi a tua experiência com Cristo, né? Como é que o Evangelho entrou na tua vida? Conta para nós aí um pouquinho da tua experiência com Jesus. Eu vou tentar ser breve, né? Porque eu sempre me estendo, mas assim... Vamos começar lá, tudo começou quando eu nasci. Tudo começou quando meu pai... Né? Mas eu fui abandonado pelo meu pai, né? Com 8 anos de idade. A minha mãe, ela teve que vir de Santa Catarina para cá. Eu nasci aqui, tá, gente? Dei solo, produto, né? Nosso, né? Nasci no Rio Grande do Sul, mas para receber uma oferta de trabalho em Santa Catarina, foi para lá. Mas tinha uma vida muito contrária àquilo que a gente crê hoje. Por mais que era um cara que vivia um evangelho, ele não vivia a totalidade. Uhum. Então, tinha muito engano, muita mentira. E com isso a gente sofreu bastante nesse período lá em Santa Catarina. A mãe chegou um momento que ela cansou, a avó falou, venham para cá. Então, aos 8 anos de idade, a gente vem para cá. E de lá, dos 8 até os meus 16, eu não tive contato com meu pai. Então, o pai abandonou a gente literalmente. Eu sempre fui muito solto. E com 12 anos de idade, eu saí de casa, né? Eu fui morar com um amigo da minha mãe. E ali já conheci outras pessoas. Comecei a usar droga muito cedo. Então, com 13 anos, eu já fumava. Uau. Com 14 ali eu já usava maconha, cocaína. E conforme foram passando o tempo, eu conheci também o crack. E quando eu tive uma experiência, assim, que eu digo que foi Deus. Eu estava em São Francisco de Paula, a gente tinha usado muita droga a noite toda, era um domingo, 5 horas da manhã. Eu estava literalmente duro de tanto usar crack, né? Então eu catava qualquer pontinho branco no chão, né, para tentar queimar, para voltar, né, a uma adrenalina. E naquele momento eu ouvi uma voz. Quando eu volto assim, eu presto atenção naquilo que estavam falando, eu não estava mais, como a gente diz ali, né, eu não estava chapado, eu estava são. Eu estava são. E eu olhei para o lado assim e vi o meu irmão mais velho e tal. Eu olhei, cara, nós vamos morrer desse jeito. 4 meses depois, eu estou num casamento, eu recebo um convite para ir num evento da Assembleia de Deus. Ia ter um encontro de jovens, ia vir um pastor americano de fora ministrar ali durante 4 dias. Me convidam, eu, né, rejeito, nunca gostei de igreja, cresci num berço de umbanda, né, de religião, né, e então eu tinha, assim, asco, né, de igreja. Mas sempre respeitei. E aí, aceitei o convite, fui. No terceiro dia desses 4 dias de encontro, aquela mesma voz que havia falado comigo lá em São Francisco de Paula. Falou de novo, me chamou pelo nome. Sim. Falou, Marcos, é aqui que eu quero que tu esteja. E eu fiz uma oração naquele dia. Eu me lembro até hoje daquela minha oração, né? Que eu disse, Jesus, se tu é real, se não é uma religião, porque religião eu conheço. Se não é uma religião, se tu é real, toma a minha vida, porque do jeito que eu tô indo eu vou morrer. Sim. Mas se tu não mudar
eu vou morrer. Agora, se tu mudar, que nem tu tá dizendo que vai mudar, eu te dou todos os meus dias. Amém. Fez uma oração perigosa, né? Aquela oração. Eu te dou todos os meus dias. E tenho caminhado com Cristo há 13 anos. Tem sido um tempo incrível. Amém, amém, que legal, né? E ao mesmo tempo tu contava a tua história, que eu entendo que no Brasil, pensando assim na realidade mesmo do nosso país, ela é a história de muita gente, né? Muita gente foi abandonada pelo pai, né? A gente tem muitas mães solos, como a gente diz, né? Muitos lares são conduzidos apenas pela mãe, que lá vive 2, 3 jornadas de trabalho, né? Para criar os filhos. E infelizmente o que acaba acontecendo às vezes, claro que não são em todos os casos, mas em muitos casos os filhos ficam mais soltos assim, né? E enfim, então é uma realidade, né, de muita gente, né? A mãe até dizia, né? Bom, o Marcos eu criei pro mundo. O Felipe é mais de casa. Mas o Marcos eu criei pro mundo. Então eu sempre fui muito de conversa, de papo. Era mentiroso igual o meu pai. Eu enrolava muita gente. Eu fazia muita enrolação. Até assim, eu usar droga, a minha família não sabia, ninguém sabia. Eu fazia tudo na camufla e enrolava todo mundo. Só que quando o evangelho chegou e jogou luz, eu enxerguei isso. Eu estava fazendo coisas igual ao meu pai. Isso eu ia te perguntar, quando o evangelho chega, é onde tu começa a perceber esses erros, essas questões, e até vive a libertação do vício e tudo. Foi incrível, né? Porque eu lembro eu aceitei Cristo e em 7 dias eu parei de fumar. Olha só que legal. Em 7 dias eu ia fumar um cigarro e em seguida eu entrei pro quartel. Eu me converti em outubro de 2010 e em janeiro de 2011 eu estava entrando no quartel. Estava fazendo testes ali, mas já convertido. Eu conversei com o Cris na outra semana também, veio do quartel, viveu essa experiência. Exato, também, né? Então a minha conversão ela concilia muito com o período do quartel. Né? E quando eu chego no quartel, teve um período ali, um momento que aconteceu uma situação e eu fui tentar fumar. Eu enjoei de uma maneira, assim, eu não consegui. Então, eu lembro que em 7 dias eu parei de fumar, eu não conseguia. Eu caminhava quilômetros para comprar. 7 é profético, hein? Eu caminhava quilômetros para comprar uma buchinha de cocaína, eu pagava 20 pila numa buchinha. Assim, acho que desse tamanho, assim, pequenininha. E eu caminhava quilômetros para comprar, porque lá se dizia que tinha melhor. Então caminhava quilômetros para comprar. E Jesus te libertou. E eu fiquei assim, eu não conseguia usar. Eu lembro de ter comprado e eu não consegui nem enrolar ali um papel para cheirar aquele pó. Eu olhei para aquilo e me doeu o coração, sabe? E aí isso aqui não é mais para mim. E não consegui mais. Tive várias lutas em que acordava na madrugada com gosto de maconha sem ter fumado maconha. Com a narina ardendo sem ter cheirado nada. Um período assim muito intenso, né? Mas eu creio que ali foi Cristo me libertando. De desintoxicação mesmo. Total. E muito do querer também, né? Porque eu vi o que estava acontecendo comigo e eu queria Cristo. Eu queria saber mais de Cristo. Então, foi um período em que eu me joguei de cabeça no evangelho. Isso é uma coisa importante, né, Marcos? Que as pessoas se joguem, né, de cabeça mesmo em Jesus. Aliás, no evangelho ele mostra isso, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É algo assim pesado, forte, né? É tudo ou nada. Não tem essa coisa de vou indo, vamos vendo e tal. No começo é assim, a pessoa meio que vai por curiosidade, vai indo, mas chega um momento em que ela ouve o chamado de Jesus, né? E quando Jesus chama, se joga, né? E uma coisa, eu lembro de subir, né? Porque eu morava até então em Porto Alegre, morava no Morro da Cruz. Eu lembro de subir no morro e ia ter um evento. Era um sábado, ia ter um evento em que eu e meus amigos ali, a gente foi convidado para tocar naquele evento. A gente tinha uns aparelhos de som lá, que o pai de um amigo tinha uma banda de vaneirão, então a gente pegava os aparelhos de som dele e fazia um dinheiro em cima. E aí eles me convidaram, só que pagavam a gente com muita droga, muita bebida, muita porcaria, né? Então, ali eu já estava convertido, e aí eles me convidam e eu falei, cara, não quero, não vou ir. Não, mas a gente precisa de ti, porque tu não vai. Aí eu, cara, não quero mais ir nesses rolês. Eu conheci alguém em Viamão que tá mudando a minha história.
Ah, quem? Não, Jesus. Que Jesus, cara? Não, Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, meu? Não, me apaixonei por... Como assim te apaixonou por um homem, meu? Não, é Jesus, cara. É real, Filho de Deus. E aí eles, tá, então, cara, vai com os teus da igreja assim que a gente vai tocar. Então ali eu vi também que, de certa forma, Cristo estava agora selecionando as minhas amizades. Sim. E aí eu entendi, bom, meu lugar não é mais aqui. Eu saio de Porto Alegre e venho morar em Viamão. Então eu estava num lar em que todo mundo ali era crente, que era a casa da minha tia. Sim. Né, toda assembleia. Aí já mudou o ambiente, já. E aí começa a vir paulada também, né? Tu não pode mais isso, tu não pode mais aquilo. Tu não pode mais namorar, tu não pode mais usar bermuda, tu não pode mais... E aí eu abracei aquilo. Então tá, não posso? Não posso. E aí eu comecei a estudar a palavra, eu gostava muito da escola dominical, né? Escola Bíblica Dominical, EBD. E aí eu tava sempre, todo domingo, de segunda a segunda eu tava dentro da igreja, né? Tinha culto de oração na terça, eu tava lá, tinha culto de ensino, eu tava lá, tinha culto de oração, tinha culto de jovens no sábado. Então eu tava sempre imerso e querendo conhecer Cristo. Eu lembro que teve um período que acho que todo cara que está se convertendo passa, né? Começa a pensar, será que é real isso que eu estou vivendo? Será que não é coisa da minha cabeça? Sim. Em momentos de questionar a fé, né? Tu ensina bastante, sim, né? A gente questionar a fé. E eu entrei nisso e eu fui pro meu quarto, eu fechei a porta, que não era meu quarto, né? Era da minha prima. Fechei a porta e falei com Deus, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou achando que é tudo coisa da minha cabeça. Agora, se é verdade tudo que eu estou vivendo, fala comigo. E eu vinha lendo o Reis, e aí eu abri o texto de 2 Reis, acho que é o capítulo 3, verso 9, se não me engano. Posso estar errado, mas tem o texto ali... Pode ter errado o endereço. Posso ter errado o endereço, mas está ali. Em que Salomão ele constrói o segundo templo. Né? Aquilo que Davi tinha começado, ele constrói, e quando ele constrói, ele faz uma oferta e tem uma oração ali que Deus responde, e Deus diz, claro, o texto diz assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste a mim, e eis que colocarei dentro de ti, os meus olhos estarão sobre ti por todo o tempo. E ali eu vi o cara, é Deus falando comigo. Sim, confirmou. Né? E aquilo que o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo confirma que de fato somos filhos de Deus, sim, o Espírito Santo estava confirmando ali para mim, né? Então eu tenho anotado isso até hoje, porque são pontos que quando bate algum vento eu olho para trás, eu lembro daqueles momentos, eu lembro, né, o que Deus fez, da onde me tirou. Tempos depois, né, o meu irmão ele se converte através de uma peça de teatro que a gente faz aqui na igreja, que daí eu fiquei 1 ano na Assembleia e vim para cá, e aí a gente começou a servir com teatro, e aí o meu irmão assistindo uma peça dessa se converte. O meu irmão mais velho, ele vê essa peça, ele aceita entrar numa clínica, sabe? Eu vejo Deus transformando agora a minha casa, sem eu estar dentro da minha casa, porque eu não morava mais com a minha mãe. A minha mãe passa por um câncer, né, de garganta, e Deus cura ela ali. E quando ela sai, tem uma situação legal ali que acontece, e quando ela sai da sala de cirurgia, que ela vai pro quarto, ela me escreve, porque daí ela perdeu a fala, né? Ela me escreve num bilhete. Eu aceitei Jesus antes de entrar na sala. Teve uma mulher que falou comigo, ela disse que o Deus que os meus filhos serviam ia me cuidar dentro da sala. Glória a Deus. Bah. Só que a mulher não conhecia a gente, cara. Aí eu, palavra que mulher, profética total, né? Total. E aí eu, que mulher, mãe, lá, uma baixinha, ela tinha um cabelinho branquinho, a tia do coque, né? E aí, então ela escreve pra mim, tira todas as minhas guias, as minhas imagens, pode botar tudo fora, que eu não quero mais nada. Bah. Forte. Então eu vejo, né, esses momentos e com muito carinho, né, que Deus faz na nossa vida. Tu citou uma coisa que eu achei interessante, que os teus amigos, antigos amigos do mundo vieram, te convidaram para ir para festa, aquela coisa toda, mas tu já sentia algo no teu interior que disse, não vou mais, isso aqui não é mais para mim, né? Eu penso que até foi algo que quando eu conversava com o Cris, ele também citou isso, que acabou acontecendo, mesmo que ele não tenha buscado assim largar todos os amigos, né? Mas acabou acontecendo. De forma orgânica, né? Exato. E eu entendo que até para quem é cristão, ele precisa entender assim, que é necessário, a partir do momento que há uma mudança interior, é necessário haver uma mudança de ambiente. Por exemplo, a Bíblia cita, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, a pessoa, não, eu quero Deus, eu quero Cristo,
mas ele anda num ambiente ruim. E às vezes de pessoas cristãs. Exato. É tipo assim, os caras estão na igreja, mas é aquela turma do fundão, assim, que a gente brinca, no sentido de que os caras estão ali, eles até gostam de alguma coisa que outra, mas no fundo eles estão mais pela zoeira, estão mais pra ver as guriazinhas, não sei o quê. Exato. E aquilo ali, pra quem quer se converter, faz mal, não faz? Claro. Assim? E aquilo também, né? Tu tá conectado com a palavra, porque tu precisa transformar a tua mente. Então é aquilo, né? A gente não apaga o que a gente tem na cabeça, mas eu preciso colocar coisas renovação, novas. Né? Tá aqui o homem metanoia, tá, gente? Então, essa renovação de mente, ela precisa acontecer. E nesse período, eu lembro que eu estava lendo muito Salmos, né? E já de arrancada, Davi vai dizer, né? Bem-aventurado, o que não se assenta na roda de escarnecedores, nem anda no conselho dos ímpios. Então, eu comecei a observar, cara, quem é o ímpio, quem é o escarnecedor. Eu não quero andar com quem vai me corromper. Já não é minha turma mais, né? Exato. Até no quartel, né? No início ali, cara, tu tá num ambiente, né? Com 100 jovens. A gente ficava tudo junto, a gente dormia no mesmo alojamento. Eu dividia armário, né? Com pessoas que eu não conhecia. Então, ali foi um momento de eu colocar em prática todas essas coisas, sabe? De escolher com quem eu queria andar. Os caras iam sair no final do expediente. Nós vamos lá comer um X. Aí uma vez eu, tá, beleza. Adoro um X, né? Tá, beleza, eu vou comer um X. Só que daí os caras saíam do X e queriam ir pra inferninho, queriam ir pra boate, queriam ir, sabe? E aí eu, não vou andar com essa galera. Então, eu fui olhando e começando a escolher, claro que também muito com a luz da palavra, porque a Bíblia ela nos ensina a escolher as nossas amizades, né? Então eu fui escolhendo ali com quem eu queria andar e fui me envolvendo, né, com as coisas da igreja. Isso toma o tempo. Sim. Viu, e é importante isso, né? Tu, na verdade, tu acaba vivendo essa renovação, inclusive de amizades, etc. Eu ouvia ontem um pastor bem conhecido, assim, e ele é bem conhecido, assim, nessa área também de, tipo, um personal mind, assim, aquele cara que te ensina a pensar, né, mais na linha, assim, coaching e tal. E apesar de que a gente fala até sobre o evangelho coaching, que não é uma coisa tão legal, mas o coaching tem coisas boas no sentido de te ensinar a pensar, até para o empreendedorismo, para o negócio e tal. E ele falava sobre isso, assim, eu tenho que tomar uma decisão antes de sair de casa, para qualquer coisa que eu vou fazer. Eu tenho que tomar uma decisão. Tipo assim, tô lá no trânsito, o cara me xinga no trânsito. E aí ele disse assim, tá, mas isso é problema dele. Se ele eu não preciso revidar. Eu não preciso entrar no mundo dele. O cara tá com problema, o cara tá chateado, o cara tá frustrado. E aí ele tá querendo descontar em mim. Aí eu tenho essa escolha. Ou eu vou junto e começo a xingar, ou eu decido viver a minha vida diferente, para ter uma vida feliz, uma vida abundante. Eu acho que passa muito por isso, né? Quando tu saía com os amigos e via que eles estavam indo para um caminho diferente, tu tomava uma decisão, peraí, o que eu quero viver, né? Porque tem gente que fala isso, mas a minha família, se não tiver bebida, o aniversário lá, eles não vão ir. Cara, a gente tem que tomar uma decisão. Que vida que a gente quer viver, né? Exato. A gente quer agradar quem? A gente quer viver uma vida feliz, a gente quer viver uma vida abundante. É importante a gente tomar essas decisões e a gente percebe também que os amigos, as pessoas que estão ao nosso redor começam a respeitar isso. E aí chega um ponto que é muito legal, né? Porque o evangelho vai dizer, eu sou nova criatura. Então, assim, tudo se fez novo, né? Se eu sou nova criatura, tudo se faz novo, é tudo mesmo. Então, meus gostos têm que se fazer novo, as minhas amizades têm que se fazer novas. Eu lembro que eu estava no morro ainda, nessa transição, e eu tinha ali algumas amigas, e aí quando eu falei que eu havia me convertido, até me zoaram. Aí eu, não, tudo bem, né? Principalmente quem conhece a gente antes, né? Tu, Marcos, tu. Qualquer um pode ser, mas... Não, tu não. Vai começar a enrolar a gente lá, enfim. E aí eu falei, não, gente, verdade, eu conheci Cristo e ele tá mudando a minha história. E eu vou dizer pra vocês, se vocês derem oportunidade, vai mudar a história de vocês também. Tá bom, lá, papo de religião. Tá, acho que passou, sei lá, uns 6 anos, uma dessas amigas me mandou uma mensagem me pedindo perdão porque havia conhecido uma pessoa que era cristã, começou a conversar, fez uma amizade,
começou a ir na igreja com ele, se converteu, o cara foi para Belo Horizonte, começou a servir numa comunidade lá. Olha que legal. E aí ela começou a servir junto, casaram, tiveram filhos e tá no evangelho. Olha só. E aí veio me mandar uma mensagem: Marcos, aquilo que tu falou aquele dia, eu te zoei, mas eu quero te pedir perdão. Aí eu, Tu vê, tá né? certo. Olha só que então legal. Deus faz. Sim. Né? São coisas que Deus faz. É importante, né? Ter essa decisão. E a gente entender que tudo que está acontecendo agora na nossa vida nesse período é um movimento do céu. Tem propósito, né? É desejo de Deus que nós cheguemos a uma estatura de amadurecimento. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo as minhas falhas, mais eu vejo os meus defeitos, mais eu consigo reconhecer e trabalhar em cima de cada um deles. Sim. Sabe? Nossa vida tem propósito, né? A gente não tá aqui só por estar, né? A gente não trabalha só por trabalhar ou estuda por estudar. Tudo tem um propósito. Aliás, pegando esse gancho aqui, mudando um pouquinho o assunto, mas segue sempre na mesma pegada do propósito, né? Tu, de um tempo pra cá, tu tem empreendido, né? Tu tá no ramo aí do café, Sim. tem empreendido. Eu te faço assim uma pergunta: por que tu sentiu essa necessidade de empreender? E se tem a questão, claro, da gente querer avançar, prosperar financeiramente também, por que não arrumar só um segundo emprego? Por que empreender? Por que isso foi importante, assim? E como é que tem sido essa experiência aí pra ti? Vamos lá. Eu sempre tive vontade de ter algo próprio, fazer algo próprio. E um pouco antes do Santiago nascer, eu e a Andressa, a gente conversou tudo sobre dar start em um sonho que nós tínhamos. Porque olha como que acontecem as coisas. Eu comecei a provar café, né, café especial, que a gente estava falando aqui nos bastidores antes, né, em 2012. E aí lá eu comecei a conhecer a cadeia do café. Eu comecei a participar de alguns eventos, né, e conheci a cadeia completa, do fazendeiro até o café chegar dentro da xícara. E aí eu vi que tinha muitas mãos ali, né? E aí tem oportunidade aí. Eu enxerguei uma oportunidade. E dentro, a gente colocou isso em oração, Deus começou a trabalhar isso no meu coração, né? Com calma, tendo um tempo, enxergando os momentos. Então a gente... Lá, há uns 10 anos atrás eu comecei a ter esse pensamento, eu não startei lá, mas eu fui colocando diante de Deus, né? Sempre com esse desejo, tá? Eu trabalho, né, na Rampa, no Grupo Rampa, ali a gente tem uma loja que é a Timbers, que eu gerencio essa loja. Sim. Numa oportunidade de um convite que eu recebi ali do meu diretor, né? Ele Marcos, eu quero que tu gerencie a loja, assim, bem breve a conversa na época, né? Marcos, eu quero que tu gerencie a loja. Eu estava cuidando da construção da loja, porque eu era supervisor logístico, eu cuidava de toda a operação ali, estoque e tal. Então eu estava cuidando da construção daquela loja. E aí ele me chamou: eu quero que tu gerencie esse ponto, tal, que tu gerencie a loja. Aí eu, cara, mas por que eu? Ele, não, porque tu tem uma veia comercial, tu tem uma veia de empreendedor que eu quero trabalhar em ti. Tu vê que legal, legal, aí né? Amém. Eu entendi que era um balizador de Deus. Amém. Então a gente começou a trabalhar ali, começamos a trabalhar mais forte uma questão comercial. Eu comecei a conhecer mais pessoas, foi aumentando a network e tal. E aí eu conheci algumas pessoas que compravam o café e torravam ele e vendiam para terceiros. E aí eu conversando com eles, cara, eu não posso de repente vender o teu café, se eu botar a minha marca aí, tu não faz a minha marca e tal. Eu digo que ponto eu quero, que nota eu quero, enfim. E o cara, não, beleza, eu faço. Aí eu enxerguei, não preciso eu fazer aqui no meu quintal, né? Mas coloquei em oração, deixei quieto. Senhor, tá aqui, tem essas peças, mas eu não tenho recurso. Deus, eu não tenho um pila, não dá para fazer, né? Tô durando o kid, né? Não tem como fazer. Tá, me liga um amigo no final do ano passado, de Santa Catarina, o cara, ele faz brand, né? E aí ele, Marcos, eu já construí N marcas, né? Tô fazendo um serviço de criação de nome, de posicionamento, faço uma leitura todo.
Já fiz pra galera na Espanha, já fiz pra galera na Austrália, no Canadá, aqui em Santa Catarina, no São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Fiz ele, assim, de pet à clínica de odonto. Sim. Mas não fiz nenhuma marca de café. E lá no quartel, cara, o cara serviu comigo em 2012. A gente ficou junto, acho que até 16, eu acho, 17. Ele se lembrou que eu gostava de café e devo em algum momento ter falado para ele, um dia eu vou abrir uma loja de café. Sei lá, acho que é algo assim. Aí ele me liga, Marcos, lembrei de ti essa semana. Eu ainda não fiz uma marca de café. Como é que tu tá? Aí eu, tô assim, assado. Vamos fazer essa marca de café? Aí eu, cara, não sei. Deixa eu orar, não tenho dinheiro. Sim. Tá. Aí o cara me manda uma mensagem, ei, já orou? Tal, vamos fazer? Aí eu, cara, eu não tenho dinheiro. Uma pressão. Eu, cara, eu não tenho dinheiro para fazer. Como é que eu vou fazer uma marca de café? Ele, tu tem um nome? Daí eu, cara, tenho um nome. Ele, qual é o nome? Aí eu, Serve. Aí ele, por que Serve? Aí eu contei para ele, cara, porque desde que eu me converti, desde o início, a minha vida sempre foi servir o reino de Deus. E Jesus vai dizer que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva ao próximo. Então eu sempre tive um coração de servo. E quando tu passa o café para alguém, porque geralmente tu não passa um café para tomar sozinho, claro, senão na correria do dia a dia. Mas quando tu recebe alguém, tu quer sempre passar um café para essa pessoa e tu serve essa pessoa. Claro. Então tu está servindo essa pessoa. Então eu quero trazer isso através do café. Tá, fechou, vamos fazer isso aí. Eu tenho o que eu preciso. Eu, como assim, Ele, não, eu só queria ouvir de ti e tal. E aí criamos uma marca. Ele me cobrou um valor ali que era um absurdo, perto do que ele cobrava. E fizemos, então, a marca de café. Aí eu tinha o nome, eu tinha a embalagem, eu tinha tudo, mas eu não tinha o insumo. Não tinha o café. Aí liguei pro cara que eu tinha visto que fazia aquela feição. O cara era lá de Minas. O cara tinha fechado a torrefação dele, não fazia mais. Aí eu, Deus, acho que eu dei um pulo errado. Acho que foi mais vontade minha do que, de fato, algo que o senhor estava abrindo. Tá, deixei quieto. E o pastor Coach, aqui o pastor Paulo, sempre vai ensinar a gente que, cara, a oração ela tem que ter um alvo. Para que se Deus responde, tu enxergar. Semanas depois, assim, eu conheci um cara que era de Campo Bom, aqui, perto de Novo Hamburgo, que fazia essa mesma feição. Entrei em contato com ele, começamos a conversar, fizemos uma amizade. Ele, cara, fica tranquilo, me manda o que tu tem, eu embalo para ti, eu te mando em grão ou moído, tu vende e tá tudo certo. E aí nós startamos, cara. Que legal. Então, assim, eu sempre tive uma vontade de empreender, né? O meu pai era um cara muito comerciário e tal, mas eu tinha um pouco de medo. E quando eu comecei a trabalhar ali com a loja, eu comecei a gerenciar, Deus botou para longe esse medo e foi dando insumos e fazendo as coisas acontecer e, Sim. Cara, estamos empreendendo. Que legal. Que legal. E dentro dessa questão do café, fala para nós um pouco aí, conta um pouco, mostra o café aí e fala para nós um pouco sobre... Aí, para essa aí. Até fala um pouco sobre a questão dos cafés especiais. Qual que é a diferença do café comum, para aquele café, não vou dizer o nome aqui por questões, né? Tradicional. O cafezinho tradicional, aquele que a gente passa em casa a vida toda comprando no mercado. Qual que é a diferença para os outros cafés, né? Eu sempre consumi muito café, mas muito café. Eu tinha uma azia. Qual é a origem do café? Meio coisa de índio, será não? Não, o café, ele tem origens, né, na Etiópia. Assim, alguns estudos dizem que começou numa cultura ali de monges, outros de pastores. Eu gosto mais da de pastor, né? Tem uma história que conta que... não vou trazer o ano porque o pastor é para lá... não é o pastor evangélico, né? Vão achar que é o pastor de ovelha. Vão achar que é o pastor. Não, pastor de ovelha. Eu falo que é de índio no Brasil, né? Porque eu me pergunto que será que os índios não tomavam aqui, né? Mas acho que foi até os portugueses que trouxeram, Não. O café, ele vem com a coroa, né? Sim. E, então, ele é descoberto, assim, de uma forma muito sem querer, né? Tem uma história, é lenda. Sim. Né? Vamos às lendas. Em que esse pastor, ele... tinha ali as ovelhas dele próximo a um lugar em que tinha
uma plantação de café. Na época não sabiam o que era o café, mas ele descobriu que ele dando aquele grão esmagado para as ovelhas dele, as ovelhas ficavam mais ligadas. Ele tinha uma ovelha perto das outras assim que era muito tristezinha, caída, ele tinha mais que carregar ela e tal. E aí ele um dia pegou e deu para elas, e essa ficou triligada. Aí ele descobriu que elas ficavam ligadas. Aí começou a passar para os amigos, e aí aí se difundir a história. Sim. Então, assim, mitos, lendas, essa eu acho muito legal. Mas o café tem origens, né, ali na região da Ásia, e chega para nós, então, através da coroa, na região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, né, mais do Rio de Janeiro, e aí depois da alforria dos escravos, os escravos eles começam a sair dessa região, então eles começam a ir para Belo Horizonte, a ir para regiões de montanhas para fugir, né, de perto desses centros mais urbanos também. E a única coisa que os caras sabiam era plantar. E o que eles plantavam? Café. Então eles começaram a plantar nessas regiões do café. E aí então, o Brasil tem o clima perfeito, a terra porque perfeita. Porque tem uma faixa no globo, né, que é a faixa equatorial, que é a faixa ideal para a plantação do café. Então tem... A Colômbia, né? Tem um café muito exato, bom. Está dentro dessa faixa também. Então, existem, né, hoje no mercado o café tradicional, que isso está na nossa cultura. Aí a gente precisa falar sobre o que é cultura, né? Os nossos avós, pais, eles tomavam o café que é o tradicional, que é o que a gente conhece. Porque na época, o café especial... Ele não ficava no Brasil, ele era todo exportado. Hoje fica 3%. Né? Há 10 anos atrás era 2%, então hoje está aumentando o consumo. Né? Então, começou a chegar na mão do consumidor final esse café especial. Mas nós somos culturalmente educados pelo café tradicional. Né? A gente compra no supermercado, passa em casa, e é esse o café que a gente conhece. Sim. Eu tomava muito café e eu tinha muita azia. Aí, dei um tapão aqui. E eu tinha muita azia, assim, mas eu não deixava de tomar café. Sim. E quando eu comecei a tomar o café especial, eu não tive mais esses problemas. E aí eu fui estudar, né? Antes de começar a empreender, eu fui estudar. Então, tem uma cadeia, né, vamos colocar assim em forma de pirâmide, de cafés. Tem o café tradicional, tem o supremo, tem o gourmet e tem o especial. Cada um desses, eles têm faixas toleráveis de impurezas. Então, cada um deles tem uma quantidade permissiva, né, pela Anvisa, de tipo, impurezas. É tipo que torra junto madeira, resto. Aí o que acontece? Tem ali a árvore do café, vou colocar assim, de forma bem simples. Tem a árvore do café. Tem o fruto é colhido. Esse fruto vai ser separado casca da polpa da semente. Tem uma parte da colheita que eles chamam de rasteira, que enquanto está colhendo, cai muita coisa no chão. Então vem literalmente com uma rasteira, junta isso e separa também. Esses insumos são vendidos de forma separada, com valores separados. Então a grande indústria não compra a ponta, compra esse café de rasteira, onde vai vir pedaço de galho, casca do café, folha do café, é colocado numa eco bag gigante que fica dentro de depósito de galpão. Cara, pomba. Sabe, eu trabalho numa empresa de compensado, né? Então, dentro dos galpões seguidos, a gente tem que estar recolhendo os ninhos de pomba. Entra a pomba, com certeza ali, né? Deixam as suas sujeiras, seus né? Vamos colocar, né? Suas granadas. Mais outros bichos, né? Rato, enfim. Então, tem E as pessoas não sabem disso, mas até esses tempos eu estava vendo sobre... Era outro produto, não me lembro se era ketchup, o que era. Molho de tomate, acho que era. E aí tem isso, tem um nível tolerável, pelo de rato. Um monte de coisa que é tolerável, tem um nível tolerável. Se tu entrar no site, se tu entrar no site das organizações que normatizam, tu vai ver lá a quantidade de impurezas permissiva naquele nível de café. Então vamos botar o tradicional, se não me engano é 320, 360 impurezas toleráveis. Nossa, sim.
e etc. Ela termina com E o etc. daí. Irmão, etc, velho, o que é etc? Sabe? Não, leque violento. Aí tu vem pro Supremo, sobe um pouco, diminui as impurezas, pega o gourmet, se eu não me engano é 26, 28 já caiu impurezas, bastante, né? O gourmet. E o especial, ele é 100% limpo. Sim. Então, tem uma organização internacional que avalia a fazenda, que avalia através de pontuações aquele grão de café para ver e considerar se ele realmente é especial. Então ele atinge uma pontuação mínima de 80 pontos. Então atingiu 80 pontos, o café é considerado especial. Entendi. Né? Sim. Então por isso também que, cara, é um café que tu não vai ter problemas. É isso que eu ia te perguntar, porque... Né, de saúde. Sim, isso que eu ia te perguntar, porque tem muita gente que tem essa dúvida. O café faz mal, né? O pessoal viciado em café, toma muito café, o café faz mal. Mas, na verdade, boa parte desse faz mal tem a ver também com o tipo de café que tu tá tomando. Até porque tu não tá tomando café, Exato. né? Tu tá tomando então, um monte de outras coisas. Quer ver? Né? Vamos voltar para essa escala, né? Para tu esconder todo esse 300 e tantos, né, níveis de impureza, tu precisa fazer uma torra extremamente escura. Então... Cara, não é torrar o café, é incinerar. É, exato. Por isso que o café é amargo também. Tu entendeu? Por isso que é amargo, é extremamente escuro. Por conta da torra que é feita. Então, ele é incinerado. Aí tu vai pegar no mercado, os cafés têm pacote intensidade alta, média extra forte. Cara, é uma torra extremamente escura. Então, ele é incinerado para poder esconder tudo isso. Sim. Né? Eu digo, se tu achar um pacotinho no supermercado de café tradicional em grão, tu me traz. Porque não vai existir. Porque os caras têm que torrar, assim, em níveis que escondam todas essas impurezas. Sim. Eu ouvi falar também que no Brasil, até por causa da questão da cana de açúcar e o açúcar pela indústria, e aí entra essa história de como torravam demais para esconder. Cara, bota açúcar. Para dar uma adoçada e também para alavancar a indústria. O que acontece? A venda do açúcar. O açúcar no café, ele esconde o sabor da bebida. Então ele mascara. Então para esconder... Mas como também é tão amargo aquela bebida tu ali... precisa adoçar. Não tem como tomar assim. Claro, eu não consigo tomar com açúcar. Então, tu não consegue se desfazer do açúcar porque tu está acostumado, né, com o café que é tradicional e tu é obrigado a adoçar ele por conta do amargo. Sim. Né? Porque o café de verdade, o café no nível especial, ele não precisa de açúcar. Porque o café ele é adoçado no solo. Na terra. A semente ela é uma semente doce. Sim. E aí tu controla o nível de doçura durante a torra. Então o fazendeiro produz... Existem ali 2 níveis de processos em que ele vai produzir esse grão de café para ser comercializado. Então ele vai produzir de um modo em que ele só tira a casca e ele fermenta só com a polpa. Tem um outro processo que ele vai fermentar com a casca. E tudo isso vão trazer níveis de sabores para esse grão. Que o cara vai extrair depois que o fazendeiro separa agora só o grão verde, ele passa para um cara que é chamado de mestre de torra. Esse cara vai torrar o café num nível que vai extrair do grão o melhor que ele tem. Então são torras médias, claras, que vão extrair todos os sabores que o café tem. Então geralmente notas de caramelo, de chocolate. Existe uma paleta... Isso é adicionado ou já é do próprio? Não, é do próprio grão. O cara extrai durante a torra. Tu entende? Sim, às vezes o pessoal me pergunta, Marcos, que nem esse aqui, né? Ó, pessoal, esse aqui é um chocolate ao leite. Esse é bom, esse eu gosto desse. E esse aqui eu já vou te deixar, tá, Bruno? Esse é muito bom. O café, ele tem adicionado chocolate no pacotinho, no pó? Não. Aí como é que chega nisso? São notas que o grão carrega, que o cara durante a torra vai extrair. Sim. Então tem hoje café porque existe uma paleta sensorial. Então durante a torra o mestre ele vai levar níveis ali para extrair dentro dessa paleta sensorial determinados sabores. Sim. Então dependendo do solo, do processo, tem café que tem notas de jasmim.
Tu vê. Eu provei um que tem... E aí é o tipo de café mesmo. É o grão, Sim. exato, é do grão, é do grão. Sim. Né? Tem um café ali em Porto Alegre que tem notas de uísque com abacaxi. Tu pega o café, tu olha, tu sente cheiro de abacaxi. Ó, aqui, parece que jogaram abacaxi dentro do pacote. Tu toma café. Só que ele te lembra, sabe? Traz essa sensação de que realmente tu tá provando algo que foi injetado outra coisa dentro. Mas não, é do próprio grão. Que legal, é legal saber. Até o pessoal que tá assistindo, tá ouvindo também, conhecer um pouquinho mais, né, dessa cultura. E o brasileiro toma bastante café, eu acho, né? Assim, a gente tem uma cultura, né? O café tá no nosso solo há mais de 500 anos. Desde o Império, isso aí remonta aí. 500 anos, Império, né? mais de 500 anos, sabe? Então, Tava assim, na bandeira imperial, então, inclusive, né? Então, não vamos deixar de consumir café. A gente está passando por um período climático também que afeta muito a agricultura e a agricultura cafeeira sofre muito também. Então, no último ano, nós não tivemos uma colheita muito favorável e isso faz com que atrapalhe o nosso preço no consumo final. Então, a gente vai ver no supermercado até o nosso café tradicional aí. E eu tava vendo que subiu bastante, né? E vai já subir. 30% já de inflação já no café. Né? E vai subir mais. Isso por conta, né, desses problemas climáticos que o Brasil tem enfrentado. Tu vê, né? Olha só. Mas é legal conhecer, assim, essa parte do café. Porque, de novo, acho que todo mundo consome muito café, mas às vezes tem esses mitos, assim, faz mal o café, não sei o que e tal. E, na verdade, a gente toma o café errado, né? Assim, e aí, e realmente, eu, por exemplo, sempre tomei café com muito açúcar, vocês sabem disso. Mas vocês me ensinaram a tomar o café sem açúcar, mas assim, sinceramente, quando é gourmet, é show tomar. Porque ele não é amargo, né? Às vezes até meio docinho e tu sente esse gostinho assim de chocolate no fundo e tal. Mas o café torrado, aquele tradicional, é complicado, né? Não. O gourmet a gente já gosta. Quando a gente vem para um especial, a gente sente ainda mais as notas. Porque tu tá pegando um café 100% limpo, né? E é isso, é um café... O cheiro é maravilhoso, né? O cheirinho quando... enche a casa, né? Tu tá louco, é cafeteria dentro de casa. Né? E eu digo assim, o café ele é tão benéfico à nossa saúde. Eu comecei a tomar café especial através de um amigo que era atleta. Eu tava te falando antes, né? Ele é atleta do Exército, já correu em Berlim, no Canadá, né? Essas provas de Ironman, e ele corre pela Academia do Exército. E ele é um cara que cuida muito da sua saúde, da sua alimentação, como um atleta mesmo. O cara é atleta, né? E ele é de uma família, assim, que tem uma pedreira lá em Minas do Leão. E ele começou a cultivar a abelha para produzir o próprio mel. Porque ele não queria adoçar os seus alimentos com açúcar. Então ele adoçava com mel que ele mesmo produzia lá na região dele. Tu vê. O nível de cuidado do cara. E mel é muito bom, né? E quando ele me apresentou o café especial e começou a me falar do benefício que ele trazia para a saúde dele, eu vi, cara, como a gente é enganado, vamos colocar assim, né? A gente aprendeu muita coisa que... É que a indústria tem interesse, né? Não é legal. Por exemplo, essa parte... cultura. Sim, e a parte assim, ó, ia jogar o café fora, vamos supor, né? Ali a sobra, ia jogar fora. Não joga fora, torra bastante e vamos vender também. O cara não perde nada, né? Não desperdiça nada. Exato, então a indústria tem os seus interesses. A gente também tem que começar a ser um pouco mais criterioso nesse sentido. Então... E uma coisa que virou uma chave na minha cabeça... quando eu comecei a gerenciar a Timbers, eu participei de alguns eventos, né? Feira de varejo, fiz um curso de marcenaria tradicional para entender a linguagem da marcenaria. Então eu comecei a conhecer algumas pessoas. E num desses eventos, a gente teve a oportunidade de conversar com o CEO da Tia Shop. E o cara ali, ele falava, culturalmente o brasileiro não toma chá. E aí como é que tu me explica uma loja daquele porte ter em tantos lugares e faturar o que fatura? Né? Ele diz, a cultura do presente momento está mudando. Por quê? Porque existe uma geração se preocupando com aquilo que é mais saudável, com aquilo que faz melhor para a sua saúde, que quer viver, né, dos que produtos. Quer viver mais. Então também o índice, né, de vida hoje populacional
né, do brasileiro aumentou. Né? A gente até estava ouvindo estudos de que o Rio Grande do Sul, a partir de 2026, vai começar a envelhecer. Então, por quê? Porque a taxa de natalidade está aumentando, o cara está vivendo mais. Consequentemente, tu quer viver com mais qualidade. Claro. E aí entra essa questão, né, de tu estar buscando um café que não atinge a tua saúde, né? Sim. Cerviculture. Cerviculture. Vai estar aqui. Vamos deixar no link aí do vídeo, a descrição aí, pro pessoal te encontrar lá nas redes sociais e poder comprar, adquirir esse café aqui. Gaúcho, viamonense. A primeira marca de café especial de Viamão. Mas olha aí. Tá, gente? A gente precisa falar isso. Amém. É a Glória primeira a Deus. marca de café especial de Viamão. Show de bola. É isso aí. Muito bom, hein? Quem não experimentou, experimente, que é muito bom mesmo. Marquito, olha só, uma coisa que o pastor aqui sempre brinca contigo, o teu cabelo, né? Ele sempre cita o teu cabelo e brinca, né? Ele gosta. Mas eu acho interessante, assim, até tu no início falando da tua história, né? Tu te converte numa igreja mais tradicional, assim, né? Que nem tu falou ali, não podia usar roupa A ou B e tal. Às vezes o futebol também não era, né? Não, é a cabeça do diabo. Eu lembro de um irmão, qual que é o teu time? Bah, eu sou colorado. Cara, não tem, eu sou colorado. É que nem eu sou crente, eu sou colorado. E aí eu lembro que lá os caras, que time tu torce? Ou torcia? Eu torço pro Esporte Clube Internacional. Não, teu time tem que ser Botafogo. Que Botafogo, cara? Torcer pro time do Rio. Não, é Botafogo neles tudo, Senhor Jesus. Tu tá maluco? Não, você tá louco. Sim. E como que foi viver como que foi essa virada de chave na tua vida? Porque tu sai, então, de um contexto mais tradicional e hoje, assim, vive mais uma liberdade mesmo no Senhor, assim, como é que foi essa virada de chave? Acho que também entra um pouco, assim, óbvio, a gente respeita os irmãos que... Para algumas pessoas funciona isso, né? Para algumas pessoas parece que a questão, assim, de ser mais rígido com a questão da roupa, né, da barba, do cabelo e tal, isso funciona para ela. Então a gente respeita os irmãos, né? Nós consideramos nossos irmãos, eu espero que eles também nos considerem, né? Sim. Tem alguns que não consideram, acho que a gente é igreja da porta larga, aquela coisa toda e tal. Óbvio que a gente fala muito da decência, né? A gente não pode andar de um jeito indecente, a gente não pode andar, até a irmã Magda, esposa do pastor Isaías, sempre falou, por exemplo, falando das mulheres, né, da transparência, da ausência, da aderência, né, que era o teste, né, para tu poder o filtro. O filtro e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que não deve andar de uma maneira indecente, a gente tem que ter uma roupa adequada, etc. Mas também a gente não precisa viver uma coisa rígida também, né? A gente pode viver uma liberdade. Como é que foi essa virada de chave, assim, na tua vida? E, enfim, conta pra nós aí. A galera brinca, às vezes pergunta se eu fiz promessa, né? Aí eu sou crente. Comigo era a barba. Tu fez até o teu filho nascer e tal, né? Eu sou crente. Não preciso fazer promessa. Mas eu me converti de fato num ambiente que era extremamente rígido e eu abracei aquilo. Foi importante para mim, né? Quando eu começo a congregar aqui na Encontros, em 2012, né? Em 2012, ali finalzinho do ano, tu estava assumindo a reunião de jovens, estava vindo do centro, né? Sim. Isso aí é no outro prédio, né? Exato, né? E a gente é antigo, né? Sim. Estamos há tempo aí, né? A gente ajudou Noé a pregar as tábuas, né? Eu não. Tu. Eu cheguei bem depois. Mas eu lembro, assim, que aquele momento, aquele período inicial foi muito importante para mim. Na sequência vem o quartel. Então, cabelo raspado, né? Barba raspada todos os dias, mesmo não tendo, assim, passando pra se não ficar. E ficava, porque daí tu tava com o rosto machucado, né? Sim. Tava cheio de ferida de tanto fazer a barba, né? E tem que fazer de baixo para cima, então isso machuca o pelo, né? Então vivia com o rosto machucado e tinha que fazer todo dia. Então, quando terminou ali esse período, depois também que eu engajei, já não precisava raspar tanto, então conseguia usar o cabelo mais batidinho, dava para fazer um topetinho e tal, escondia com a boina e tal, tava tranquilo. Tinha que estar raspado aqui dos lados, né? Mas quando terminou esse período, que eu fiquei 7 anos no exército, quando termina esse período, eu chego em casa, jogo no lixo a Gillette, barba eu não vou fazer mais. Eu vou deixar a minha barba ficar do tamanho da do pastor Felipe.
Na época eu tinha uma barba enorme, né? Mas a minha barba nunca passou disso aqui, né? Não cresce. Aqui do lado, às vezes pergunto, tu tira estilo? Não, é que não cresce, não fecha. Mas eu joguei fora, não quero mais fazer barba. E comecei a deixar crescer, né? E aí, em 2020, ali, quando começa a pandemia, né, eu tinha um amigo que cortava o meu cabelo. Como a pandemia foi se estendendo, ele chegou num momento, a mãe dele, ela era, né, do grupo de risco, né, ele disse, cara, não vou mais, eu vou fechar minha barbearia. A barbearia dele ficava na casa dele, né? Ele tinha um espaço lá bem bacana, bem legal. Né, e o cara era bom, né? Porque ele tá na ativa de volta. E aí ele, Marcos, não vou mais cortar o cabelo, vou fechar a barbearia por um tempo, não sei até quando isso vai, mas depois eu abro. Tá, beleza. Aí eu fui cortar num outro Jaguar aqui, não ficou legal. Outro Jaguar. Não ficou legal. Aí eu, não. Quer saber? Não vou mais cortar o cabelo. Né? Não vou mais cortar. E parei de cortar o cabelo. Aí eu fui deixando. Eu, quer saber? Vou deixar crescer. Eu via os caras da Hilson lá, né? Tinha o JD, um cabelão. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Gregório. Pô, o Gregório, veterano, um cabelão, né? E aí eu vou deixar meu cabelo crescer que nesses caras. E ali também teve um período que eu comecei a ver outras igrejas. Comecei a ver, né, outros irmãos. E eu, cara, eu sou livre em Cristo. E tem algo que eu posso desfrutar. Né? Claro, eu preciso ter um cuidado, um zelo, um respeito, né? Então, também entender o ambiente que eu tô, onde eu tô, né? Mas aí eu via o meu pastor com as calças rasgadas, com um barbão, né, gigante. Aí eu, não, dá para ser crente de verdade, claro, viver o evangelho sem um rótulo, né? E aí eu fui me desprendendo de algumas crenças, né, de algumas coisas que eu tinha, né, na cabeça, assim. Então, comecei a deixar o cabelo crescer. Aí, na época, tinha ali o Luca Martini, tinha o Cantarino, o próprio Gregório, né? Aí eu, cara... E aí, eu lembro de ouvir uma pregação do Gregório, que foi onde virou a minha chave, assim, né? Que ele falava, né? Os profetas eram cabeludos, né? E Jesus, ele era cabeludo. Claro que tinha ali um voto, né? Do Nazireu e tal, né? Mas há uma unção especial para os cabeludos. Aí eu... Tá aí, vou deixar o cabelo crescer. E também, né, na minha família, assim, por parte de pai, o pessoal é calvo, pesado, né? Assim, meu pai era tricalvo, meu tio, tricalvo, e eu pensei, será que eu serei? Aí eu, enquanto não somos, vamos deixar o cabelo crescer. E aí, claro, entendendo o evangelho, né, entendendo que eu posso todas as coisas em Cristo, né? Claro, nem tudo me convém e eu preciso ter um cuidado com aquilo que eu faço, mas se eu não vou ferir terceiros, se eu não vou denegrir a imagem de ninguém, e tampouco a minha, porque hoje eu carrego Cristo, então quem me vê tem que ver Cristo, então eu não posso denegrir também a minha própria imagem. Então, com zelo, com respeito, né, eu fui me libertando assim, de certas coisas, e aí estamos com o cabelo grande. Sim. Pastor Paulo, eu te amo, meu pastor, tá tudo certo. Sim, é isso aí. É que eu acho que tem muita gente ainda que se prende a algumas questões que são mais estéticas e podem levar, tô tendo cuidado quem falar de novo para ter respeito aos irmãos, mas algumas pessoas podem ser levadas a viverem uma religiosidade, algo que é puramente estético, né? Eu volto a dizer, tem irmãos que funciona bem isso e eles vivem tranquilos, e aí quem não vive, ele não julga, ele também, pô, meu irmão, o cara assim, eu assado, tá tudo certo, beleza, show. Mas tem pessoas que são levadas, às vezes, a uma religiosidade. Então, tipo assim, se tu usar bermuda, tu vai pro inferno, se tu não sei o que, o jeito, uma série de questões que, cara, tu não... Lendo a Bíblia, mostra onde é que tá isso aí na Bíblia. Exato. E a gente não... E às vezes até também uma distorção de textos também, né? Distorções de textos que tem o seu contexto ali. E uma coisa que eu comecei a observar também, né? O pastor nos traz, assim, com muito zelo, até pra gente cuidar, pra não fechar portas, né? O pastor fala, corta o cabelo, vai fechar algumas portas, né? Mas eu comecei a observar que começaram a se abrir algumas oportunidades também, né? Eu gosto, né, de evangelizar, então eu comecei a observar que em alguns ambientes que eu entrava, eu conseguia falar de Cristo, talvez... pelo meu estereótipo, o cara tem cabelo grande, o cara é barbudo, entrou aqui,
a gente pensava, pô, daqui a pouco o cara tá falando de Cristo, ou começavam a observar o meu modo de vida, a minha conduta, pô, eu achei que era diferente, comecei a ver o que tu tem, sabe? E aí poder semear Cristo. Claro. Então eu comecei a colher alguns frutos também, né, pelo fato do cabelo comprido, pelo fato da barba, né? Então, tu é crente? Eu achei que não podia essas coisas. Sim. Aí eu, cara, tem muita Enfim, coisa... acaba abrindo uma porta, né? Aí eu digo, tem muita coisa que tu não sabe. Sim, é isso aí. E Marcos, assim, tu veio de tu tava contando um pouco do teu início, tu teve uma família, de certa forma, disfuncional, assim, né? E de novo, no Brasil, a maioria das pessoas vem de famílias disfuncionais, porque é um problema, que nem a gente falou de cultura, é um problema cultural do Brasil, infelizmente, que é algo que, por mais que hajam políticas públicas, e muitas precisam ser bem melhoradas até, né? São bem ruins até, mas assim, eu entendo que não é o Estado que vai conseguir resolver isso completamente. Eu entendo que é o Evangelho que transforma o homem. A transformação é de dentro para fora, não adianta. Enfim, é uma mudança de coração. Exato. Mas muita gente viveu isso. Porém, hoje tu tens vivido uma realidade diferente. Casado, né? O Santiago aí, teu filho, tua casa, tua família, né? Como que tem sido essa experiência, né? E em que momento, de novo, assim, teve aquele desejo de, não, eu quero fazer diferente. Entende? Eu vim desse contexto, mas eu não quero isso aqui para mim. Né? E como que tem sido essa experiência como pai e esposo, família? Quando eu aceitei o Evangelho, eu aceitei ele na totalidade dele, né? Pelo fato do meu pai ter me abandonado, eu tinha algumas revoltas, né? Ver o que a minha mãe passou, justamente por conta dessa cultura. Eu digo, cara, é muito difícil tu viver sem Cristo. Muito difícil, né? Se antigamente já era ruim, hoje tá pior, né? Então, existem famílias que eu vejo que não tem Cristo, mas estão estruturadas, tem o pai, tem a figura da mãe, tu vai ver, tem uma base muito forte. Tem princípios, né? Tem princípios que são cristãos. Né? Que são judaico-cristãs. Que às vezes eles nem sabem, né? Mas são judaico-cristãs. Então, tem ali uma base. Como eu não tive essa base, foi muito difícil a minha adolescência, né? E quando eu chego no Evangelho, eu tinha uma revolta muito grande com meu pai. Então, quando eu entendi o peso do perdão da cruz sobre mim, o Espírito Santo falou comigo, agora tu precisa perdoar aqueles que te feriram também. E olhar com outros olhos, né? E aí me veio a lembrança, né? O meu pai. Aí mas ele eu não quero perdoar, Deus. Isso aqui não dá pro Senhor tocar. Aí eu comecei a esconder, né? Isso aqui não dá pro Senhor tocar. Mas chegou um ponto em que Cristo começou a jogar tanta luz que eu fui até o meu pai. E aí ali eu vejo que rompeu uma cadeia, sabe? Porque eu fui até ele e eu pedi perdão a ele. Aí ele me perguntou, né? Por que tu tá me pedindo perdão? Aí porque é muito fácil eu te culpar por tu ter nos abandonado. Isso foi o que aconteceu, foi a consequência de uma ação tua. Mas em nenhum momento eu fui te procurar, saber o porquê tu tinha abandonado a gente. Agora eu já adulto, com entendimento e tal... tentar entender o que aconteceu naquele período. Eu nunca sentei contigo, eu desejei a tua morte. E aí quando eu fui ter com ele, o pai já estava com AIDS e tuberculose. Né? Então eu comecei a ver um peso também de algo que eu tinha, né, declarado sobre ele. E ele me perdoou, da mesma forma pediu perdão. Ele reconciliou com Cristo. Eu pude dar uma ceia para ele antes dele falecer. Então eu vi que ali a gente tinha rompido algo. E quando eu comecei a me relacionar, eu comecei a namorar a Andressa, que é a minha esposa, amo muito, vida minha, um beijo. Ali, a Andressa também foi uma pessoa que me ajudou muito a crescer, né, espiritualmente, porque ela sempre foi muito temente a Deus e aos seus pais. Então, o namoro tinha um padrão. Não era de um jeito que eu acreditava. E a gente foi vivendo aquilo de forma santa. E depois casamos, passamos a colher frutos, né? Quando ela ficou grávida, porque ela tinha eu falei para ela, né? Eu sempre quis ser pai. Eu sempre quis ser pai.
Até para tentar tirar o desconto do que o meu pai fez conosco, né? Não, vou fazer diferente. Agora temos Cristo, vai ser diferente, né? Quando aí a gente casou, ela me falou, não, me dá 5 anos, vamos ficar casados 5, né? Passear um pouco, curtir o casamento. Quem sabe, né? Depois vem. Aí ela estava fazendo faculdade. Aí tá, vamos terminar a faculdade, me enrolou mais 2 anos. Então levou 7 anos, né? Para nós, não, vamos ter filho. Né? E muita conversa, oração. Chegou um tempo em que Deus falou conosco. E foi muito, eu digo que o céu tinha pressa, porque quando a gente falou, tá, vamos engravidar, no outro mês ela estava grávida. Vou ver. O céu tinha pressa, né? E quando ela estava grávida, a gente estava na conferência de evangelismo, lá na sede, né, em que o tema daquele evento era evangelismo. Deus falou comigo, a gente não sabia ainda o sexo, né, da criança. E Deus falou comigo, né? E eu disse, Deus, independente do que vier, que seja teu, consagro a ti, obrigado por esse tempo, né? E o Senhor falou comigo, eu vou mudar a história dos homens da tua família. É uma sequência de evangelistas que eu vou erguer. Amém. E tu é o início. Aquilo foi muito forte. Eu olhei para Andressa e falei, é um guri. A gente chegou em casa e eu disse, é Santiago, o nome é inegociável. Então, eu comecei a ver que, de fato, lembra que eu contei no início da minha conversão que Deus falou comigo? Cristo ali falou comigo, eu vou mudar todos os dias da tua vida. Quando Santiago nasceu, eu cortei o cordão umbilical dele, Deus falou comigo, eu mudei e estou mudando todos os dias da tua vida. Amém. Então é isso, sabe? Tem sido incrível. Sim. Né? E vai ser diferente, com certeza, de tudo que a gente viveu, né? Eu falava isso com meu irmão, né? Quando a mãe faleceu, porque o pai e a mãe já faleceram, quando a mãe faleceu, eu olhei pro mano e falei, cara, eu e tu. E antes da mãe falecer, os médicos tinham falado que ela estava com câncer terminal. Ela pegou e me abraçou e disse assim, eu tô tranquila porque tu e teu irmão estão bem. Né? E aí eu pude falar para ele, cara, Deus tá fazendo e vai continuar fazendo, é só a gente continuar nesse princípio. Amém. Amém. É isso aí. Bah, muito legal. Eu acho que tem muita gente, talvez ouvindo de novo e assistindo, que precisa entender que o evangelho, ele nos dá poder. Jesus disse, recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo. E uma das coisas que ele nos dá poder é esse poder de decidir, de decisão. Eu vou romper. Né? Óbvio, não é a gente na nossa força, mas tem uma decisão nossa que diz, eu não quero mais ver essa história, eu posso romper, pode ser daqui para frente. Né? Ontem, no culto ali, a gente atendia uma jovem senhora que tentou tirar a sua vida e teve sequelas, inclusive por causa disso, né? Ela tem sequelas disso, mas ela está vivendo um tempo novo e a gente tem falado isso para ela, não precisa mais ser assim, tu tem uma nova história daqui para frente. Jesus te ama, ele vai mudar a tua vida, entende? E o maior interessado é Deus, em que nós vivamos uma nova vida, de uma nova maneira, em plenitude, tenha uma boa, uma perfeita vontade, né? E que a gente possa desfrutar de tudo isso, né? Dentro dos evangelismos que eu falo, eu digo sempre, cara, existe uma vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Tu só precisa abraçar ela, né? Sim, isso aí. Então tá, Marquito, a gente teve uma conversa boa aqui. O que tu queria deixar aí pra galera? O que Deus tem falado contigo nesses dias que tu quer deixar aí pro pessoal como um recado de Deus aí, do coração de Deus? Eu digo pra ti que tá começando, né, a viver essa caminhada da fé, cara, não olha pra trás, prossiga para o alto. Como diz Paulo, prossiga para o alvo, olhando para o alto, né, para Cristo. Olha para Cristo, não olha para as pessoas. Busca conhecer Jesus, te apaixone por Jesus. Não tem ninguém melhor que Jesus para suprir todas as tuas necessidades. Para aqueles que já estão caminhando, né, não percam tempo com distrações, com coisas que possam atrasar a nossa caminhada. Eu tenho meditado muito no texto que Paulo fala aos Filipenses, em que a gente se desvencilha das coisas que nos assediam para prosseguir a carreira, né?
Então, a gente tem que cuidar das coisas que tentam nos atrasar, porque a gente está numa corrida, né? E de nada adianta começar bem. A gente, como o pastor Paulo diz, né? A gente precisa manter e prosseguir. Né? Para um dia chegar no final, para a coroa que está me reservada de justiça, o prêmio supremo. Então, né? O meu desejo, e assim, é que todos que estão ouvindo a gente possam viver Cristo e desfrutar da boa e perfeita vontade que Ele tem para nós. Amém. É Cristo em nós, esperança da glória. Isso aí. Show. Marquito, brigadão. Valeu. Vou quebrar esse negócio, meu pastor. Mas é isso aí. Brigadão por esse papo. E aí, tenho certeza que você que está assistindo, ouvindo, foi abençoado. Envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Envia aí para alguém. Né? Tem tantas pessoas, como a gente falou, que vivem em famílias desestruturadas, uma história difícil. Elas precisam ouvir isso. Há esperança, a esperança está no Evangelho. A história do Marcos é uma dessas histórias que mostra, né, o poder do Evangelho, a transformação de vida e hoje podendo desfrutar de uma vida com Deus, a família, no trabalho, nos negócios, viver a vida de Deus, uma vida alegre e feliz no Senhor. Então, o Senhor tem isso para ti também. Envia aí esse episódio para todos os teus contatos, tá certo, gente? Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.